Hoje no Notícias do Bem tem a nossa coluna de agronegócio. O engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano, fala sobre a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustíveis. O governo federal publicou uma medida provisória, uma MP, que autoriza a venda direta de etanol para os postos de gasolina. Direta de quem? De quem produz o etanol. Ou seja, as destilarias de álcool que normalmente são vinculadas às usinas de açúcar ou não, são destilarias autônomas espalhadas por todo o centro-sul do Brasil e muitas delas também no Nordeste. Até então, sempre a distribuição dos combustíveis e do etanol, o chamado álcool hidratado, anteriormente, também era feita pela distribuidora da Petrobras. Ou seja, você produzia aqui em Ribeirão Preto, uma destilaria, produzia milhões de litros de etanol, mas a distribuição disso tinha que ser centralizada na Petrobras, através da distribuidora da Petrobras. Era um sistema, vamos dizer, meio estatizante. E sempre os produtores do setor rural sempre defenderam que sim, por que eu não posso, já que eu estou produzindo aqui, por que eu não posso utilizar nos meus próprios caminhões, ou por que eu não posso vender aqui mesmo em Ribeirão Preto o etanol que está sendo produzido? Então, após 10, 15 anos de reclamação, de pleito, de discussão, de estudos, porque há um problema tributário envolvido nisso, quem que vai pagar o imposto no caso de uma venda direta, Como é que divide o imposto entre o posto de gasolina, a distribuidora? Isso tudo acabou resolvendo agora nesses dias com essa medida provisória. Qual o resultado que vai acontecer para a economia, para o cidadão, para todos nós, com uma medida desse tipo? As destilarias poderem vender diretamente para os postos de gasolina o etanol. Qual vai ser a consequência? Vai reduzir o preço na bomba para encher o tanque de combustível. Esse é o efeito esperado, essa é a principal razão, porque você pagava um monte de custos, para você ir, às vezes você tinha um passeio, Você produzia aqui numa destilaria, ia lá para Paulínia, perto de Campinas, e aí voltava para ser distribuído não sei aonde. Quer dizer, essas questões chamadas de logística de combustíveis. Agora, o etanol, que é uma energia limpa, que é um combustível renovável, ele recebeu um apoio importante do governo, era o que se esperava. O Brasil foi o pioneiro na utilização de álcool para motores a combustão, através do famoso pró-álcool, que vem lá dos anos de 1970, na época ainda do governo militar. Então o Brasil, vamos dizer, não foi quem descobriu, mas foi quem mais incentivou e elaborou um programa de produção de álcool, que depois, mais recentemente veio a ser chamado de etanol, por causa da denominação global, Etanol é uma palavra que é traduzida para o inglês e para outras línguas mais facilmente do que álcool. Então, todos passamos a utilizar etanol. O Brasil, embora tenha sido o principal formulador de uma política de substituir o combustível fóssil de petróleo por combustível renovável através do álcool, da cana-de-açúcar, o Brasil hoje não é mais o maior produtor de etanol, porque os Estados Unidos assumiram essa liderança. Hoje, os dados são os seguintes: os Estados Unidos produzem aproximadamente 60 bilhões de litros de etanol e o Brasil, 32. O Brasil quase metade dos Estados Unidos. E veja como são as coisas. Qual é a matéria-prima principal do etanol norte-americano? É a cana-de-açúcar? Não. Nos Estados Unidos não produz cana-de-açúcar, porque cana-de-açúcar é uma lavoura que não gosta de frio. E nos Estados Unidos é um país de um clima temperado. Quando vem o inverno, temperatura abaixo de 0, ou 2 graus, 5 graus, queima a cana-de-açúcar. Lá nos Estados Unidos, o etanol é fermentado a partir do milho. Sim,
Porque os Estados Unidos são o maior produtor mundial de milho, sempre foram, produzem muito milho, e esse milho começou, vamos dizer, sobrar. Não é bem sobrar, mas com o aumento da produção de soja, que também é um componente muito importante para as rações, os Estados Unidos, eles descobriram uma nova alternativa. Vamos moer o milho, fazer fermentação e tirar o álcool, fermenta, dá álcool, né? E fazer o combustível, que é o etanol. Os Estados Unidos formularam um programa e cumpriram direitinho o programa deles. Sabe que a vantagem de um país desenvolvido para um país como o nosso é que lá, quando eles programam e aprovam, né, eles cumprem. Aqui é cheio de chuvas e trovoadas, altos e baixos, muda governo, entra governo, um cara derruba, outro sobe, o Petrobras aqui, enfim, a política brasileira atrapalha muito os rumos da nossa economia. Em terceiro lugar, a União Europeia produz também etanol, produz etanol muitas vezes de beterraba, fermenta beterraba açucareira, fermenta outros produtos. A China é o quarto produtor e a Índia, que produz cana-de-açúcar, porque tem uma boa parte da Índia que é tropical, é o quinto maior produtor. Vocês sabem que hoje no Brasil nós misturamos 27% da gasolina brasileira, 27% vai etanol, além do carro do etanol que você põe diretamente. Então o Brasil hoje tem uma matriz energética bastante limpa, assim que é chamada, limpa. Por quê? Porque boa parte desse combustível é combustível renovável que vem da agricultura. Por que é renovável? Porque a cana-de-açúcar, para crescer, ela faz fotossíntese. Ao fazer fotossíntese, os canaviais crescem fazendo fotossíntese, ele sequestra, ele retira, ele respira gás carbônico e libera oxigênio pelo processo da fotossíntese. Então, os canaviais crescem, retiram gás carbônico da atmosfera. Você fabrica o açúcar ou o etanol, e quando você queima o etanol, esse gás carbônico, esse CO2, volta para a atmosfera. Primeiro absorveu, depois voltou. A conta é zero. Energia limpa que vem do agro brasileiro. Isto é uma notícia sensacional.